Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Rafael Saldanha, eu sou um dos coordenadores do Instituto de Outros Estudos e eu estou aqui com a Adriana e o Bruno para conversar um pouco sobre o curso que eles estão lançando pelo Outros Estudos, que se chama Aspectos dos Conceitualismos na Arte do Brasil, dos anos de chumbo à atualidade. Esse é um dos 3 cursos que estamos lançando no momento, né? Para quem quiser mais informações sobre os outros cursos, basta ir em nosso site, outrosestudos.com/cursos, né? Onde tem as principais informações e também onde é possível se inscrever, né? Recomendo também que olhe as nossas redes sociais, né? No Twitter, no Instagram, no Facebook, Outros Estudos, para ter as informações sobre os cursos, enfim, sobre a programação que a gente tem feito, né? Bem, a gente vai ter aqui uma conversa, né, sobre o curso com a Adriana e com o Bruno, né? Mas antes disso, queria só introduzir eles, né? A Adriana Douce Palma é professora e doutoranda no programa de pós-graduação Interunidade em Estética e História da Arte da USP. E o Bruno, ele é professor e pesquisador, também formado no mesmo programa, com ênfase em conceitualismos na arte latino-americana, né? Bem, vou pedir para eles falarem um pouco sobre o curso, né, para a gente poder começar essa conversa, né, enfim, falar um pouco sobre o caminho, né, sobre qual é a estrutura, para quem estiver interessado poder ter uma ideia assim, de mais ou menos como se organiza o curso e também sobre enfim, qual é o fio, né, que liga ele, enfim, qual é o problema que vocês querem tocar nesse processo. Oi, pessoal. Vamos falar um pouquinho então sobre o curso, né? Esse nosso curso são 4 aulas, que eu e o Bruno elaboramos a partir de questões que a gente encontrou nas nossas pesquisas, né, de pós-graduação, e, e ele está, enfim, é um curso que a gente aborda, né, os conceitualismos, que são uma vertente da chamada arte contemporânea, né, que vem dos anos de meados do século XX para cá, né? Então é uma das vertentes artísticas desse período. E então, inclusive, a nossa primeira aula do curso já aborda isso, né? A gente entender um pouco sobre os conceitualismos dentro, né, desse grande guarda-chuva que é a arte contemporânea. E aí nós vamos direcionando nesse percurso dessas vertentes artísticas vinculadas à arte conceitual e aos conceitualismos. Ao longo do curso, na nossa segunda aula, por exemplo, a gente vai falar um pouco disso, como que isso surge nas instituições museológicas, né? Então, nos museus, e a gente pega um estudo de caso, que é um museu aqui de São Paulo, né? O Museu de Arte Contemporânea da USP, e aí, nas aulas subsequentes, acho que o Bruno pode contar um pouco para vocês também, né? Olá, pessoal. Na terceira aula, a gente faz uma ponte, parece um contraditório, mas não é, que é falar um pouquinho da arte postal, que é uma espécie de estratégia artística que surge aqui no Brasil e também, enfim, em outros países, bem conectada com a arte conceitual, com os conceitualismos, e que tem um discurso, uma vertente, uma preferência por uma estrutura marginal, mas que aqui no caso brasileiro tem uma super exceção, que ela é muito acolhida pelo Museu de Arte Contemporânea da USP. Então, tem essa sobreposição de uma prática marginal com um espaço institucional. E aí essa arte postal é um fenômeno sem precedentes, né, na história da arte, é uma coisa que, enfim, considero incrível, mas também sou suspeito para falar, mas é uma estratégia dos artistas de circularem trabalhos pelos correios, mas não é só o envio pontual de trabalhos, né? Estruturar uma rede que eles trocam trabalhos para organizar exposições e publicações coletivas. Só que de maneira totalmente horizontal, não tem seleção, não tem remuneração, então é uma estrutura que quebra com vários dos paradigmas do que é arte, dos pressupostos para ser artista. Enfim, acho que é bem interessante para pensar um pouco a essência da arte, porque é algo bem diferente do que a gente está acostumado de entender como arte. E aí, na aula seguinte, né, que então a quarta aula,
a gente vai chegar nessa tal atualidade, né? Como é que tudo isso que a gente viu nas aulas anteriores reverberou nas décadas seguintes. E aí nós elencamos 4 artistas para falar sobre isso. O primeiro é o Ângelo de Aquino, que participa muito da arte postal, ele é um dos introdutores, não sei, talvez um dos primeiros, né, um dos pioneiros que traz a arte aqui para o Brasil e a arte postal para o Brasil. Depois nós temos a Regina Silveira, que é uma artista que também participa da primeira geração de arte postal, mas continua produzindo nessa mesma linha até a atualidade. Também tem uma grande referência na formação dos artistas das próximas gerações, né? Então ela tem esse duplo papel, tanto como artista, mas também como professora. Temos também o Bené Fonteles, Bené Fonteles. que também está nessa transição ali da primeira geração para uma produção até a atualidade. E temos a Rosana Paulino, que já é de uma geração posterior, mas que é muito influenciada aí por esse conceitualismo, e que é uma artista com super evidência agora, uma artista mais jovem. E aí é um pouco debater isso, como é que isso veio após aquela experiência pioneira, essa transformação, a arte postal, tal, como é que isso reverbera até hoje. Essa é a estrutura do curso. Em todas as aulas nós dois participamos, né? Então em algum momento um conduz a fala, em outro momento o outro conduz a fala, mas sempre fazendo uma troca, debatendo, tentando transformar em algo mais leve. E eu acho que, assim, só para né, finalizar essa fala do Bruno, acho que a gente vale observar que a arte postal, né, ela está inserida dentro dessas produções conceituais, por conta aí, na verdade, o que a gente chama de conceitualismo se desdobra em muitas ações, né? Então, os artistas vão trabalhar com, enfim, N estratégias, né? E sempre problematizando o que é a arte, qual é a sua função do circuito artístico, e vão usar muitos meios para isso, né? Desde o corpo, enfim, né? De ações, né? Então, sempre pensando essas questões que não necessariamente se materializam num objeto, né? E aí a gente optou por, né, pensar né, e aprofundar o nosso curso na arte postal, que é uma dessas estratégias, para aproveitar, né, toda a pesquisa que o Bruno tem, do mestrado dele, sobre esses artistas, né, e por ser também uma estratégia, né, que é bastante diferente e super importante para a gente pensar, enfim, né, as especificidades dessas manifestações artísticas aqui na América do Sul, né, no Sul global. Então, acho que é isso. Obrigado, gente. Acho que isso deu para a gente ter, né, um certo, enfim, né, como é que chama, né? Uma visão geral, né? Queria aproveitar o gancho de uma coisa que você falou, Bruno, que eu acho que é importante, né? Porque geralmente, né, assim, pelo menos eu falo assim do meu ponto de vista, né, que eu sou uma pessoa completamente, toda a minha formação é na filosofia, né? Então vocês devem imaginar que eu estou sempre no mundo das ideias, né? E então, assim, a realidade ela já é meio desmaterializada para mim, né? Mas eu acho que é uma coisa muito legal assim no objeto de vocês é que ele parece, digamos assim, né? Ele tem um caráter institucional muito forte, né? No sentido de que, bem, você mesmo falou, né? Tem essa especificidade que é um movimento meio marginal, né? Mas ele também tem uma acolhida institucional, né? Que vai acabar também delimitando como se lida com o objeto, né? Até porque, enfim, né? Fico imaginando que não dá para, fico imaginando tipo aquelas pessoas que sei lá, moram no Brasil, queriam estudar arte que tem lá na Europa antes de ter, sei lá, internet, né? Não sei. E se a pessoa não tinha dinheiro para ir para lá, né? Mas acho que ficava meio complicado, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do acervo, né? Enfim, como é que é o papel disso para pensar o objeto, né? A pesquisa, né? Enfim, as limitações e também, ao mesmo tempo, também os aspectos,
as delimitações positivas, né? Porque tem uma restrição, mas também tem uma abertura, né? Então, se puder falar um pouco sobre isso, né? Até para explicar um pouco o escopo, né? do curso, né? Uhum. Acho que tem duas situações diferentes, né? Uma é o acervo que foi constituído na época, né? Porque a arte postal começa a ter uma presença mais significativa aqui na América Latina nos anos 70. E aí os acervos que foram constituídos ali, como é o caso do Museu de Arte Contemporânea, tinham um caráter muito mais de acolher algo que não tinha uma legitimação, que algumas poucas personalidades passavam por uma iniciativa mais individual de alguns gestores ou de artistas que estavam ligados a instituições de abraçar isso. E um outro caso é um fenômeno cada vez mais frequente de instituições que hoje compram acervos de arte postal, né? E aí sim já tem uma perspectiva de um objeto que já está sacralizado, né? Já tem essa perspectiva e já tem um grande valor de mercado, que não tinha nos anos 70. Então, ele tem esses dois mecanismos. Mas eu acho que tem uma coisa interessante, que é essas obras, elas iam pelos correios e tinham algumas regras, não tinha uma burocracia na arte postal, né? Não tinha um líder, um representante, nada disso. Mas tinha algumas regras que foram se constituindo na prática, né? E uma delas era o artista enviava um trabalho de arte postal, e aí esse trabalho está ligado com o que a Adriana comentava há pouco, né? Não é uma coisa, um objeto artístico tradicional, não é um desenho, não é uma pintura, não é uma gravura, não é uma escultura, é geralmente algo materialmente muito modesto, assim, pode ser, por exemplo, uma xerografia, né? Isso é enviado pelo correio, e isso fica com quem recebeu. E isso de ficar com quem recebeu e de usar os correios redesenhou muito do mapa das instituições, né? do local dos acervos. Então, a gente tem grandes acervos que ficavam na casa do artista, ele ia recebendo, ia guardando, ia encaixotando. Muitos se perderam, o artista se mudou, o artista, sei lá, aconteceu alguma coisa ao longo dessas décadas, se perderam. Alguns poucos ficaram, hoje são super legitimados. E alguns museus, bem poucos, por exemplo, o Museu de Arte Contemporânea, que a gente fala bastante sobre isso no curso, já naquele momento deu essa importância e recebeu. E acolheu, claro, depois passou por um processo de reconhecimento institucional que não foi tão simples, né? Não é que ele chegou e já teve o status de obra de arte, como tinha o acervo de pinturas, por exemplo. Mas eu acho que tem essa perspectiva de romper primeiro com os centros de poder, né? No sentido de que não eram instituições que precisavam ter um dinheiro para comprar um acervo, né? Como tradicionalmente acontece. Segundo, não precisavam nem ser instituições que organizavam, né? Podiam ser artistas. Então, a gente pensa, por exemplo, no caso brasileiro. Tem o São Paulo exerce uma hegemonia e tem um grande acervo de arte postal em São Paulo, que é o que a gente fala que é o do Museu de Arte Contemporânea, mas tem vários outros acervos super importantes que estão espalhados pelo país e que foram recebidos, por exemplo, pelos artistas. Então, o artista está, por exemplo, um dos grandes acervos que a gente tem é do Paulo Bruschi, né? Paulo Bruschi é um artista, um dos pioneiros, um dos primeiros, hoje é um grande nome da arte postal no Brasil. Ele foi recebendo, foi juntando na casa dele, formou um dos maiores acervos de arte postal do mundo em Recife, na casa dele, né? Então, tem uma quebra desse mecanismo de poder e de estrutura. Acho que é isso. Adriana, você quer comentar também? Eu acho que, bom, não sei, estou pensando aqui um pouco essa relação com as instituições, né, e lembrando todo o trabalho que foi feito dentro do Museu de Arte Contemporânea da USP com relação a esse acervo, né, que você comentou. Uhum. Então, é um acervo que foi reunido principalmente pela figura do primeiro diretor do museu, né, o professor Walter Zanini, que estava aberto, né, a essas experimentações da arte contemporânea, enfim, era um diretor que estava atento, né, não só olhar para esse acervo tradicional de pinturas, esculturas, mas também ele estava atento a ver o que os artistas mais jovens, essas gerações, estavam Uhum. propondo naquele momento.
Então, era um perfil desse diretor, né, que também permitiu que a instituição acolhesse e se tornasse aí esse polo receptor, né, de arte postal, né? E depois enfim, né, dessa gestão do professor Walter Zanini, esse acervo, ele, né, ficou um pouco, enfim, né, não foi tão trabalhado, né, pela instituição. E aí, nas últimas décadas, né, por um trabalho bem extenso e até, enfim, né, desafiador da professora Cristina Freire, que esse acervo foi, né, de novo sendo estudado, ele de fato entrou para a categoria, né, de um acervo museológico de obras de arte, porque muitos desses trabalhos estavam, às vezes, no arquivo documental da instituição, como se fossem, né, enfim, documentos produzidos pela burocracia do museu, né, e aí com o trabalho de pesquisa da professora Cristina Freire, que isso, né, que isso foi sendo descoberto que não, esses objetos tinham um valor poético, né, eles estavam implicados aí numa rede de artistas maior. Então, e foi um trabalho de muitas décadas da professora, né, até que hoje o Museu de Arte Contemporânea tem esse acervo bastante estruturado, participando de exposições como, né, objetos artísticos, né? Eu acho que... E aí, enfim, né, isso, todo esse trabalho da professora Cristina Freire, que vem aí, principalmente, acho que do final do século XX, né, enfim, da década de 90 em diante, principalmente, ele... Vocês estão me vendo? Eu acho que travou a minha câmera. Travou a câmera, mas a gente está te escutando. Vocês estão me ouvindo? Nossa, Talvez perdão aí. deixar a câmera e abrir de novo? Tá, vou... Sei, né? Às vezes é o problema de on-off. Ixi, pera lá. Ele não está permitindo que eu volte o vídeo. Caramba. Às vezes você pode sair da sala. E entrar de novo, deixa eu... eu vou fazer isso, então. Materialidade do discurso. Ela está presente, a gente quer tentar, enfim. Vamos ver. Então, eu vou sair e entrar de novo, tá? Tá certo. Bem, gente, depois desses alguns segundos, né, para vocês de problemas técnicos, né, a gente voltou aqui. E eu queria aproveitar o que a Adriana estava falando, perguntar um pouco sobre... pedir para ela falar um pouquinho mais sobre esse caráter assim histórico das instituições, né? Porque assim, e de novo assim, né? A minha relação com isso, né? Sempre meio muito leigo e vulgar, né? Assim, mas geralmente quando eu penso nesses espaços, eles são espaços de tradição, né? Ou seja, de acervo mesmo, né? Assim, quando você vai no museu, né? Você encontra um lugar que está, digamos assim, glorificando o passado, né? Enfim, de alguma forma, né? E você vai encontrar as obras mais contemporâneas fora dos museus, né? Você vai encontrar em exposições, em galerias, né? Seja ligado ao mercado, né? Seja ligado também digamos assim, à auto-organização dos artistas, né? Então, assim, queria que você falasse um pouco sobre essa situação, né, de o museu ele se tornar um espaço que acaba, digamos assim, incorporando o museu, né, nesse recorte que você está dando, né, que acaba incorporando esses dois elementos, né, de uma forma diferente, né, incorporado até que é digamos assim, até no próprio a exposição se torna ela a forma de expor, né, enfim, se torna um problema, né. Então, assim, se puder falar um pouco sobre isso, né, que acho que seria bem legal, assim, para a gente poder ter essa imagem, né? Então, eu acho que vale a gente pensar, né, que essa forma de funcionamento da instituição museológica ela é uma herança europeia, né, que vem para o Brasil, vem para a América Latina, enfim,
junto com outras formas de vida, né? E o museu é esse espaço, de fato, né, de glorificação dos temas, né? Então, do passado, ou das ciências da natureza, né, no Museu de Ciências, ou o espaço das artes. E aqui no Brasil a gente tem essa tradição de instituições museológicas, né, do século XIX para cá, num formato bastante, né, digamos, engessado, né, pensando o circuito de artes bastante engessado em produções, né, dos suportes mais conhecidos aí de obras de arte, né, então, pintura, escultura, desenho, gravura. E isso é o que a gente começa a observar, né, quando se adentra o século XX, né, quando surge, por exemplo, em meados do século XX, o Museu de Arte Contemporânea, ele não vem sozinho, né? Antes dele já tenha, né, criado aí o Museu de Arte Moderna aqui em São Paulo, tem o Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro também, a Fundação Bienal de São Paulo, que vem com esse propósito, né, de ter exposições bienais que vão, né, conectar o circuito de artes daqui com o do mundo, trazer referências do mundo, né, enfim, para o Brasil. E essas instituições, quando elas surgem, elas vêm com um discurso de vamos, né, modernizar, vamos, né, enfim, renovar esse circuito de artes, né, local que está muito, né, muito arcaico, né, essa ideia que se tinha na época, né, que se falava, então, dessa renovação. E, mas aí o que a gente vê é que essas instituições também, né, vêm num modelo bastante engessado, né, e vem muito... Então, por exemplo, né, se a gente pensar o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, né, e nós estamos falando Rio de Janeiro e São Paulo, porque como o Bruno colocou no começo né, da nossa conversa, aqui é onde está acontecendo esse circuito de arte nesses moldes mais europeus. Né? Fora daqui estão acontecendo outras manifestações, né? Mas elas não estão, digamos, institucionalizadas num discurso mais oficial, né? Do que é entendido como arte, do que é entendido como exposição, né? Então é aqui, né? Nesse eixo, lembrando, né? O Rio de Janeiro era a capital do Brasil, enfim, é onde se estrutura a Academia Nacional de Belas Artes no século XIX, onde tem o nosso primeiro museu, né? Então, e aí São Paulo vem por uma extensão por conta e também de ser um polo econômico, né, que vai surgindo enquanto um polo econômico no final do século XIX, começo do século XX, também vinculado à industrialização. Né? Então, essas instituições também vêm respondendo a esse desenvolvimento dessas cidades. Né? E aí, em meados do século XX, quando vão surgindo esses museus de arte moderna, né, de arte contemporânea, esses museus que vem com esse discurso de renovação, né, do que vem sendo produzido, ainda assim, né, são instituições que torcem um pouco o nariz quando os artistas experimentam algo a mais, né? Então, acho que vale a gente lembrar, como eu estava comentando, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, por exemplo, quando o Hélio Oiticica, né, chega com os parangolés, né? Então, a escola, né, os sambistas da escola de samba da Mangueira vestidos com aquelas roupas e dançando, não é permitido a ele entrar no museu, né? Isso é a década de 60. Né? Ele não pode, eles vão fazer a apresentação fora do museu. Né? Não se entende o que está acontecendo ali, né? E essa instituição não permite que ele entre, né? Então, assim, eu acho que isso é para ilustrar que é isso, o que o Hélio Oiticica está fazendo ali é uma performance, então o objeto de arte não importa, o que importa é aquela dança com aquela vestimenta, né? Enfim, aquele movimento de corpo, e a instituição museológica não entende, né? E quando o professor Walter Zanini, né, se pergunta para ele, mas professor, você sabia o que estava acontecendo no MAC, né, no final dos anos 60, na década de 70? Ele fala, olha, a gente não sabia direito, mas a gente estava pesquisando, né, tentando entender, porque era isso, eram novidades, né? Eu acho que essas manifestações, essas experimentações artísticas que vão surgindo nesse momento, elas também as instituições estão tentando entender, né? Eu acho que a grande diferença que tem, né, do perfil do professor Walter Zanini e de outros críticos de arte do período que se permitem, né,
que essas manifestações entrem no museu, é isso, eles permitem porque eles também estão estudando à medida que isso está acontecendo, né? Mas imagino que eles devem ficar com medo, porque, de fato, né, eles também têm que responder a uma burocracia da instituição museológica tradicional, né? Então, eles também têm que preservar e proteger, por exemplo, a pintura e a escultura que está na coleção das maluquices, né, que os artistas estão fazendo naquele momento. Então, provavelmente o Hélio Oiticica foi proibido de entrar no museu porque estavam com medo deles estragarem alguma coisa do acervo mais tradicional, né? Porque tem essa coisa, imagina, se até hoje a gente chega no museu, não pode tocar, né? Não pode mexer em algumas peças, porque tem a questão da preservação, da conservação. Naquele momento também já tinha isso, e é isso, eles estavam vivendo uma coisa muito diferente, né? Então, eu acho que tem essa questão que as instituições também estavam tentando entender o que ia acontecendo, e aí o professor Walter Zellini é bastante pioneiro nesse sentido, e por permitir que o MAC, né, que o Museu de Arte Contemporânea, criasse toda uma programação, tivesse uma estrutura, né, que abrigasse essas experimentações, esses questionamentos dos artistas nesse momento, enfim, né, é toda uma gestão, a gente tem que pensar uma gestão de 15 anos, né, não é uma gestão de 4. Em 15 anos ele construiu isso, né, e construiu isso também porque tinha uma certa liberdade de ser um museu universitário, né. Então, né, eu acho que ele estava em condições ideais, né, para poder pensar uma instituição né, aberta para essas experimentações desses artistas também, né? Acho que ele teve também um pouco de, né, enfim, uma sorte também de estar naquele momento nessa instituição que também, né, era do ambiente universitário, uma instituição que também não era, né, assim, super, não estava super nos holofotes, né, inclusive nem da censura, se a gente pensar a ditadura militar, né? Então era uma instituição que acabava passando aí meio desapercebida também, né, dos censores, por exemplo, né? Porque os artistas também estavam questionando a ditadura militar, nessas ações que eles faziam dentro do museu. Mas, por outro lado, o museu nunca foi censurado, ele nunca foi fechado, nunca, né? Então, quer dizer, claro que também eram manifestações que os próprios censores, eu imagino que tinham dificuldade de entender o que estava acontecendo ali, né? E de ler isso como uma crítica à ditadura, né? Mas também porque era isso, era uma instituição muito pequena, né? Em comparação com outras da época, né? E aí eu não sei, eu acho que eu fui para um outro caminho, não sei se eu respondi a sua pergunta, eu acho Não, que eu me empolguei. eu acho que respondeu sim, até porque eu acho que esse processo de constituição desse espaço, né, enfim, ele tem muitos fatores, né, muitas forças, né, e eu acho que você conseguiu realmente assim, fazer um bom desenho, né, e assim, e aí eu vou passar para o Bruno, porque também assim, no caso da constituição desse espaço do museu, a gente consegue imaginar isso porque a gente ainda identifica o museu, esse espaço, né, com algo reconhecível, né? Agora, com relação à arte postal, né, enfim, realmente é uma coisa muito louca, né? Porque, por um lado, você pensa assim, bem, tem um elemento aqui que faz parte, né? Que é a transmissão, que eu estou enviando uma obra de arte, ela está circulando. Mas, por outro, você pensa assim, para quem? Né? Tipo, público? Quem é que está recebendo isso? É uma coisa muito esquisita, né? Porque a impressão que eu tenho, né, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, é que ela dissolve a noção de público tradicional, né? Porque não é uma figura passiva. E não é só aquela coisa, não é só, digamos assim, uma obra interativa, porque quem recebe a carta fica com a obra de arte e a pessoa faz o que quiser com ela, né? Não tem assim essa tem uma etiqueta, né? Imagino, né? De você continuar o jogo, mas assim é uma forma de romper, né? Inclusive com essa questão da propriedade, né? A posse, né? De quem recolhe a propriedade, né? Que é o Estado, né? Enfim, ou quem tem dinheiro no mercado, né? Então assim, eu queria que você falasse um pouco, né? Sobre esse elemento da organização desse espaço da arte postal, né? E também como isso acaba construindo, né?
um campo diferente, né? Que é um campo fora do museu, né? E que constrói uma outra relação, né? Com o público. Eu estava ouvindo a Diana falar, pensando, né, enquanto ela falava, como é um processo cheio de contradições, né? Tanto a chegada das instituições aqui no Brasil, como a arte postal também, né? É um movimento que, ora, é legitimado pela aura da obra de arte, pela ideia do artista como gênio, né? Uma coisa bem tradicional. E ora também tá se debatendo contra, experimentando e rompendo com as instituições, né? E acho que na arte postal acontece muito isso também, né? Os artistas postais, alguns são artistas já bastante reconhecidos no circuito internacional, e outros não, outros são pessoas que participam uma vez ou têm uma atuação pontual. Algumas instituições, né, promovem bienais. Antes da Bienal de São Paulo de 81, já tinha tido outras bienais que acolheram a arte postal pelo mundo. A Bienal é o símbolo do espaço de legitimação, né? E, ao mesmo tempo, tinham artistas como o Ângelo de Aquino, que estava organizando exposições de arte postal numa pequena boutique que ele usava a vitrine para fazer exposição. O Paulo Bruschi organizando exposição no hospital ou numa biblioteca pública. Então, e isso eram mais ou menos os mesmos artistas, a mesma produção que circulava nesses espaços muito institucionalizados ou espaços mais marginais. E eu acho que é uma contradição desse momento histórico também, né? O artista, ele está querendo ser artista, ele está querendo participar, legitimar o seu espaço, mas ele também quer atuar em outros campos da vida, né? Essa transição da obra de arte enquanto suportes tradicionais, exemplo, pintura, escultura, gravura, ou uma obra de arte mais experimental, que vai ser uma performance, vai ser um happening, vai ser uma xerografia, um vídeo, também carrega um pouco essa contradição, né? Ora tem uma legitimação, ora tá furando isso. Ora, por exemplo, assume uma pauta política diametralmente oposta, totalmente oposta da instituição que está abrigando e expondo aquilo, né? Então, acho que tem essa contradição. A arte postal, eu acho que ela vive dessa contradição também, né? Ela começa muito ligada ainda a um circuito tradicional, hoje não, hoje acho que já tem uma outra dimensão. A arte postal, tem gente que reivindica e faz grandes exposições, e isso quase não reverbera nas instituições mais tradicionais, mas no começo tem essa mistura, né? A arte postal, só para situar, não sei se fica claro, assim, ela é uma rede de troca de trabalho, surge no final dos anos 60, ninguém sabe aonde, a maioria indica ali os Estados Unidos, o grupo Fluxus, que é um grupo que está na Europa, está nos Estados Unidos, mas não tem um fundador, né, uma data específica. E ela se espalha pelo mundo, inclusive aqui pela América Latina, com essa perspectiva de trocar trabalhos pelos correios, organizar exposições e publicações coletivas, pequenas revistas ou, enfim, pequenos jornais que também circulavam pelos correios. E aí, geralmente, eram materialmente muito simples, né? Ou xerografias, ou gravuras, ou fotografias, mas tinha um papel muito grande, não só de circular ideias de maneira mais livre, mas também de circular informações, né? De não só uma expressão artística, mas o artista estava na cidade dele, dialogando, entendendo o que estava acontecendo no mundo, né? Isso nos anos 70 era algo muito restrito, né? E a arte postal quebrou com isso. A gente tem artistas no Brasil que estão dialogando com artistas de vanguarda do mundo todo através dos correios, né? Isso é bem diferente se a gente pensar, por exemplo, no modernismo, né? O modernismo tem uma dependência ainda, né? Que uma geração antes, uma dependência do artista viajar, entrar em contato. A arte postal não. A arte postal tem muitos artistas que fazem esse percurso, mas tem artistas que sequer viviam da sua produção artística, né? O artista tem uma outra profissão qualquer, começa a trocar trabalhos pelos correios e expõe em pé de igualdade com o cara que é formado e já tem um circuito e já tem um nome internacional.
Acho que tem, no caso latino-americano, tem essa questão importante de driblar uma censura também, ter um espaço de troca de ideias mais livre. Isso não é uma coisa que eu constato, assim, tá? O discurso dos artistas na época, né? A arte postal como um mecanismo de burlar a censura, como um mecanismo de resistência. Muitas exposições de arte postal sofreram intervenção da polícia, muitos trabalhos desapareciam no correio, muitos artistas postais foram perseguidos, seja pela sua atuação na produção artística, seja por estarem engajados em alguma organização política. Então, acho que é um misto de contradições. Agora, me vem essa imagem bem forte. Assim, por um lado, a arte postal, o conceitualismo, né, essas instituições têm um pé em algo bem tradicional, bem legitimado, nessa ideia que a gente tem de artista e de arte. Por outro lado, tem uma vertente experimental que às vezes estoura em coisas interessantíssimas que vão trazer pautas externas, né? Enfim, o que acham? O que parece para vocês? Eu fiquei pensando, Bruno, lembrei aqui de alguns exemplos, né, da arte postal, enfim, de artistas que faziam denúncias abertas, né, pelas ditaduras. Então, por exemplo, quando o Clemente Padin, né, o artista uruguaio, ele é, enfim, né, preso, né, e aí a rede de arte postal se articula, né, se articula e isso é falado abertamente nos cartões postais que eles enviam, né, então, assim, isso é só para a gente também entender, né, porque eles acabam sendo perseguidos porque às vezes a coisa é escancarada, né, e aí as ditaduras, enfim, né, as censuras conseguem mapear isso e, diferentemente, por exemplo, de muitos trabalhos que são mostrados no Museu de Arte Contemporânea da USP, né, alguns desses trabalhos, em geral, lá, eles têm uma crítica mais velada, uma denúncia um pouco mais velada à ditadura militar, né, é claro que em algumas exposições do museu tem também esses cartões que denunciam mais abertamente, mas eles estão no meio de outros tantos, né? E aí às vezes fica difícil para se encontrar ali as denúncias, né? Mas eu me lembrei disso, que eu acho muito, muito interessante esse cuidado que a rede vai tendo também com os seus integrantes, né? Tem uma questão curiosa, né? Algumas dessas instituições vêm num projeto muito ligado à ideia da Guerra Fria, de garantir uma hegemonia estadunidense aqui, né? E aí, de repente, está expondo trabalhos, tem um discurso anti-imperialista muito forte, né? Uma estrutura não hierárquica, um museu que é loteado para, né, enfim, dar maior liberdade para os artistas. Enfim, acho que é repleto de contradições, né? Com certeza o plano de fazer dos museus brasileiros uma reedição para trazer o discurso estadunidense não deu certo, pelo menos não plenamente, né? Enfim. E eu acho que tem desculpa, não é que eu acho que essa situação, né, parece refletir muitas contradições do país, né, sobre assim, a gente não consegue ter aqui uma divisão clara e simples entre aquilo que é chancelado e aquilo que é marginalizado, né? Parece que assim, e eu acho que isso talvez seja um efeito de realmente assim de práticas culturais em periferias, né? Que você tem essa mistura desconfortável entre práticas que se põem como revolucionárias, assim, e são, né? Assim, não estou dizendo que não são, né? Porque fala desse jeito, parece que não é. Mas que elas sempre, de alguma forma, também, mesmo quando elas incorporam elementos, pessoas que não são do circuito, existe ali uma relação ali com instituições, com pessoas que estão ligadas a estruturas de poder, né? E não é um cinismo, né? Na verdade, realmente é uma contradição muito viva que parece se expressar aí, né? Assim, você não tem escancara isso, né? Porque a gente sabe, né, que toda essa dinâmica com censura, né, enfim, ela era muito mediada também por essas relações, né,
que você tinha ali as pessoas fazendo, né, digamos assim, as intermediações, né, intermediações que a gente não gosta de ver, né, porque são desconfortáveis, né, porque elas revelam, né, que justamente, enfim, mas eu acho que é bem interessante isso que vocês estão pondo, né, porque a relação com a censura não é uma coisa simples, né, porque era um processo que se dava no museu e ao mesmo tempo quase como se você tivesse que fosse assim criar esse espaço, né? Fosse também arcar com o desconforto, né? De você estar fazendo esse tipo de prática, né? Eu sinto que isso é um pouco assim. Toda vez que eu vejo assim essas práticas culturais nos anos 60, 70, né? A gente vê isso, enfim, na música, a gente vê isso na literatura um pouco menos, né? Mas assim tem essa mescla, né? Então acho que é muito interessante. Mas desculpa, eu te cortei, Adriana. Pode, por favor. Então, eu acho que era mais, acho que talvez até complemento o que você está falando dessas contradições, né? Enfim, né? Dentre essas várias ações de artistas e de instituições nesse período, né? Eu acho que o que eu ia falar era meio nesse sentido, assim, que o próprio modelo do Museu de Arte Moderna, do Museu de Arte Contemporânea, da Bienal, são modelos que vêm importados, como o Bruno falou, né? E vêm importados e com um apoio muito grande dos Estados Unidos, né? Então, tipo, essa questão da Guerra Fria, né? Desse período, dos Estados Unidos interessados, né? Em fazer esse approach, né? Essa aproximação com a América Latina, tentando, né, se inteirar do que estava acontecendo aqui, mas também, né, trazendo modelos, né, ideológicos, modelos enfim, né, de comportamentos, por meio de né, de vários elementos, né? Então a questão cultural era um deles, né? Claro, enfim, a questão do consumo, né? Enfim, também, mas essas instituições vêm nesses modelos norte-americanos, né? De museu, que já são modelos que estão se opondo ao modelo europeu, né? Então o Museu de Arte Moderna de Nova York, por exemplo, que é o grande modelo norte-americano de museu, né, que já está enfatizando a arte moderna, né, em oposição à arte tradicional, clássica, vinculada à Academia de Belas Artes, ao modelo greco-romano. Né, os Estados Unidos criam, né, eles criam não, mas enfim, eles dão eles se associam a esse modelo de museu de arte moderna como sendo o modelo do museu que vai trazer o desenvolvimento, que vai renovar as linguagens e traz isso para a América Latina, né? Então, às vezes, o Nelson Rockefeller, né, vem por essa figura, né, desse grande empresário que vem apoiando as artes, a cultura, fazendo doações, enfim, né, tipo, dando suporte para essas instituições, ele está presente aqui pelo Brasil, né? Então, na Fundação do Museu de Arte Moderna, do Museu de Arte de São Paulo, né, do MASP, tem essa influência norte-americana, mas, ao mesmo tempo, essas instituições ganham, ao mesmo tempo que elas estão dentro desse modelo norte-americano, elas vão ganhando outras, né, enfim, outras vertentes de atuação, e os artistas muito críticos aos Estados Unidos, a esse modelo, né? E eu acho que é aí que está a contradição, né? Porque ao mesmo tempo que a gente surge a partir desse modelo, inclusive com apoio financeiro norte-americano, eles, né, enfim, essas instituições também vão abrir espaço para os artistas desconstruírem isso, né? E aí eu acho que o MAC tem por conta, né, disso que a gente já conversou, acaba tendo de uma forma muito sistemática essa atuação dos artistas contrária a esse modelo, né? A ponto de, por exemplo, isso, do museu chegar em 1972 e criar uma exposição, que é uma exposição no estilo de um salão, né? Mas voltado para os artistas jovens, e aí eles falam, não, nós não vamos ter mais júri de seleção, né? Então nós vamos lotear o espaço do museu, fazer um sorteio, né?
para não ter essa hierarquia, não ter essa, né, enfim, não ter essa questão desses critérios esquisitos para o artista poder participar, né? O critério vai ser a sorte, né? Se ele conseguir no sorteio um espaço para criar o trabalho, ele entra na exposição, né? Então, enfim, né? Isso ganha outros ares, e o que é curioso é que, assim, apesar da instituição do MAC estar fazendo esse tipo de, né, ação com os artistas, ele ainda mantém contato com o MoMA, por exemplo, né? E vai receber exposições itinerantes do MoMA, né? Então vai ter exposição de fotografia do Cartier-Bresson que vem do MoMA, né, de Nova York para cá, enfim, outras. Então, quer dizer, apesar dele estar, né, da instituição estar questionando, ela ainda está em contato. Porque é isso, né? A gente tem que pensar que é isso. Dentro do próprio MoMA também vai ter essas contradições lá inseridas no seio dos Estados Unidos, né? Então, elas estão em todos os lugares mesmo. Bem, aproveitar então para perguntar, né? Porque assim, acho que a gente já está circulando nesse problema, né? Nessa questão. E eu queria saber um pouco sobre o processo de, assim, digamos assim, né? Talvez assim, cenas dos próximos capítulos, no sentido de que, bem, a gente vê que existe um processo, né, de incorporação das práticas artísticas, né, enfim, elas são normalizadas, né, enfim. Acho que isso não é nenhuma derrota, né, do processo, pelo contrário, acho que significa que o patamar, de alguma forma, se elevou, né, do que se deve fazer, né. Eu acho que isso não tem que ser encarado apenas de uma forma vendida, né, assim, mas eu acho que uma coisa que eu acho que é interessante nessas práticas que vocês vão discutir no curso, né, é que são práticas que são muito resistentes, não a uma incorporação ao meio artístico, né, mas resistentes à incorporação no mercado da arte, né? Porque, enfim, né, se você está pegando, enfim, arte postal, ela se dá fora do regime, né, assim, pelo menos assim, imediatamente, né, ela se dá fora de um regime da posse, do direito autoral, enfim, da propriedade que vai ser especulada, né, pelo menos imediatamente, né, porque enfim, ela tem um caráter distribuído, né. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse elemento, né, sobre, assim, primeiro, sobre o que foi incorporado, assim, talvez assim, no sentido positivo, né, assim, sei lá, qual foi o legado que essas práticas deixaram, né, dos conceitualismos, e também a relação com o mercado, né? Enfim, conseguiu resistir até que ponto, né? Enfim, acho que seria legal até para a gente ter um pouco esse aspecto também, né? Porque o mundo da arte ele não se sustenta, né? Enfim, o espaço do museu, enfim, o consumo, tudo isso envolve também um caráter de reprodução da vida dos artistas, né? Então, queria ver vocês falarem sobre isso. Bom, eu posso começar e o Bruno me complementa porque é um assunto vasto e eu acho que também cheio de contradições. Porque é isso, né? Ao mesmo tempo que os artistas questionam o sistema mercadológico, a gente precisa do dinheiro para comer, né? Para pagar a conta. Então, acho que tem várias questões aí, né? E eu acho que uma das grandes questões é essa, né? Que muitos desses artistas não estavam inseridos no circuito, né, de mercado da época, mas a gente tem alguns artistas conceitualistas que estavam, sim, né, como o Antoni Montadas, por exemplo, que é um artista espanhol, que tem uma inserção muito grande aqui no Brasil com os conceitualismos. Ele já estava vinculado, por exemplo, à Galeria Luiz Estrina, não sei se logo na década de 70, mas na sequência, assim, no finalzinho dos anos 70, né? Então, quer dizer, né, mas é um artista que ele é crítico, né, ao sistema, e outros artistas não, né? Outros artistas, mesmo porque é isso, estão produzindo trabalhos que às vezes não são né, não são compreensíveis ao sistema de mercado da época, né?
e naquele período eles não entram, né? Não conseguem inserção, né? Então, muitos desses artistas têm outras profissões, né? Eles trabalham como professores, funcionários públicos, e têm a produção artística em paralelo, né? É, e eu acho que, assim, isso, claro que vai se modificando, né? A gente está falando dos anos 60 para até hoje, né? Atualmente, a gente tem galerias, inclusive, especializadas na produção desses artistas conceituais, né? Atualmente. E isso vem surgindo de umas décadas para cá, né? Mais recentemente. Então, muitos artistas que naquele período nunca venderam nada, hoje em dia estão, né, enfim, circulando com obras, tanto históricas, né, quanto obras que eles estão fazendo na atualidade, que têm influências conceitualistas, mas enfim, né, então é uma complexidade também, né, Rafael, uma coisa, ela... E eu acho que, assim, uma das questões que também a gente coloca aqui no curso, à medida em que né, essas produções conceituais elas estão circulando e outros artistas de gerações posteriores acabam vendo essas produções em exposições, tendo contato com os artistas que estão, né, na rede de arte postal, às vezes até tendo aulas, né, com esses artistas na universidade, e aí gerações posteriores vão usar esse referencial conceitualista, não necessariamente eles são conceitualistas, né? Porque eu acho que isso daí ficou num tempo, né? Mas assim, a gente tem artistas jovens hoje produzindo, ou não tão jovens, mas artistas de gerações posteriores que têm essa herança, né? A gente percebe esses traços conceituais no trabalho e já estão inseridos no mercado, né? Então hoje já estão inseridos no mercado, já estão inseridos dentro do sistema de museus, né, de exposições, porque é isso, né, já é algo que se naturalizou e não é algo negativo, né, como você colocou, né, algo que, enfim, né, o sistema de arte ele vai se desdobrando, tanto que hoje a gente tem outras problemáticas que estão adentrando nos museus, né, de uma forma mais pioneira, que na década de 60, por exemplo, ninguém pensava a respeito delas, né? Então é a atualização, né, dos problemas que a sociedade vai encontrando e que as instituições museológicas refletem, que o sistema de arte reflete também, né? Eu não sei se o Bruno quer complementar um pouco mais do que eu falei. Não, eu estou aqui pensando, acho que é legal quando a gente consegue conversar e ao mesmo tempo ir pensando e revendo algumas certezas, né? E aí, essa coisa da contradição, acho que, primeiro, a história da arte mostra que a figura do artista é contraditória, né? Isso não é uma invenção do século XX, né? O artista é aquele que é um trabalhador, mas que, em teoria, é um trabalhador não alienado. E aí, dentro do capitalismo, isso já gera um curto-circuito ali, né? Quer dizer, e aí a contradição é que, por ele ser um dos poucos trabalhadores não alienados, ele produz uma mercadoria muito especial que é a arte, né? Acho que essa é uma das várias leituras possíveis, mas a arte é aquela mercadoria especial porque é feita pelo trabalhador não alienado, mas, enfim, a própria figura do trabalhador no capitalismo está ligada à alienação. Mas aí acho que isso ganha um tempero ainda mais especial, porque a partir dos anos 60, essa contradição vai envolver o artista que está fugindo do suporte tradicional, que está saindo do museu, querendo fazer uma intervenção na rua, que está querendo utilizar um outro material, uma pauta política mais explícita. E aí acho que nas próximas gerações, mais essa, né, que o mercado super assimila isso da arte conceitual. Os artistas são acolhidos pelas instituições, né? Hoje o conceitualismo não tem nada de marginal, né? Pelo contrário, você pegar qualquer instituição que fale de arte contemporânea vai expor esses caras, vai valorizar esses caras, mas mantém essa situação, de certa forma, incômoda, né? Para a instituição cultural, e que é o artista poder pautar coisas que estão fora do campo artístico. Eu acho isso sensacional, assim. Me interessa muito essa perspectiva. Então, o artista está, sei lá, fazendo uma atuação, me interessa bastante essa ideia
da educação, né? Então, o artista está fazendo uma atuação na escola pública, isso é um trabalho de arte que entra no museu, mas, ao mesmo tempo, já não está falando só de arte, está falando de educação, está falando de outras questões. E aí essa tensão se amplia ainda mais, né? O artista não só é aquele trabalhador, de certa forma, não alienado, mas ele também é aquele que está fugindo do campo da posição artista, né? Porque, além de artista, ele é educador, ele é militante político, enfim. Acho que talvez isso seja uma das grandes graças do tema do nosso curso, assim, é ver como a arte está puxando elementos de fora do campo artístico. Eu acho que realmente, assim, essa capacidade, né, de não se restringir as fronteiras disciplinares, né, digamos assim, institucionais, sem, por isso, também ter uma postura infantil, né, de negação. Né? Não é uma negação abstrata, vaga, né, que desconsidera as complexidades, né? Assim, para usar um chavão assim, né, a gente só usa os chavões quando não lê, né? É uma negação muito determinada, né? É uma negação determinada desse mundo da arte, parece, né? Que não é, de certa forma, movida, não parece uma prática movida pelo ressentimento, né? É por isso que eu fico com essa impressão, né, de que até assim, olhando, né, o material, parece até que tem um aspecto assim quase meio Gaia Ciência, assim, né? Uma alegria no próprio, porque realmente assim esse desenvolvimento, né, que vocês circulam, isso aí é totalmente nada a ver, né, mas me lembrou, né? Eu estava lendo Lacan, não sei porquê, né? Porque, enfim, coisas para você ler e não entender, né? Mas tem um determinado momento que ele está falando sobre ótica, porque, enfim, né, essas coisas aí dele. E aí ele fala assim que a física no momento a física no momento do Newton, Galileu, era o momento mais vivo porque era uma prática que ainda tinha um elemento de diversão, né, digamos assim, né? Os cientistas eles estavam se divertindo, né, com aquilo que eles estavam fazendo, né? Tem um caráter experimental e eu tenho a impressão de que isso está aí, né, de certa forma, né? Essa desmaterialização, ela não é um procedimento melancólico, né? Assim, o que não significa dizer enfim, que é uma coisa inocente, né? Mas parece ter, digamos assim, uma sensação meio até de redescobrimento, né? Enfim, de o que é você expandir um pouco as fronteiras, né? Porque realmente você começa a tocar em coisas que você não prestaria atenção, né? Destacar elementos, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que pelo menos para mim, né? Assim, acho que é legal comentar também, né? Ficou muito visível, né? Como vocês conseguem, eu acho que capturar esse elemento, né? Bem, gente, a gente está aqui quase, enfim, só está faltando uma hora, né, na nossa conversa. Então, assim, antes da gente fechar, eu queria só saber se vocês têm mais algum comentário que vocês acham que seria legal mencionar. Enfim, qualquer coisa eu acho que vocês acham que ainda vale a pena, vocês podem sentir à vontade. Bom, eu acho que para mim, assim, eu estou aguardando os participantes do curso no fórum, né? Que esse curso vai ter um fórum de conversas, né? Então, os participantes vão assistir às aulas gravadas e a gente vai estar à disposição, né, para conversar. Então, eu estou aguardando para a gente continuar essas conversas por lá, porque eu acho que foi muito bacana essa nossa live, nessa nossa conversa aqui, nós três, porque isso trouxe um elemento que, assim, reforçou um elemento que está muito presente no curso e que, claro, né, no curso a gente traz de uma forma um pouco mais ordenada, cronologicamente, enfim, mais encadeada, mas que vai ajudar a entender, inclusive, essas várias contradições, né? Assim, entender, eu não digo, mas talvez, assim, vai organizar um pouco, né, os raciocínios para facilitar o acesso a essas várias contradições do período, né, principalmente dos anos 60 e 70,
E aí, na nossa última aula, a gente traz um pouco como que isso se reverbera, né, nos dias de hoje, né, enfim. Então, eu acho que é isso. Eu concordo com o que a Adriana disse. Acho que o curso tem uma proposta ousada, né? Talvez quem assista o curso vai poder bater o martelo se funcionou ou não, mas tem uma perspectiva de introduzir o que é o conceitualismo, que talvez para uma pessoa que não é do campo das artes seja uma novidade, né? O que é arte conceitual, o que é o conceitualismo, esse processo de desmaterialização, mas ao mesmo tempo analisando casos em profundidade, né? A gente traz as nossas pesquisas de pós-graduação e aí talvez faça com que esse curso tenha esse caráter tanto de introduzir o tema, como também de pegar exemplos e debates que não são canônicos, né? Que não são óbvios para alguém que já fez e já tem uma introdução mínima no tema. Então tem essa dupla função aí. E dizer que foi um prazer conversar com vocês, foi bem bacana. Bem, gente, foi um prazer para mim também, né? Enfim, eu agradeço, acho que foi bem, bem legal e um passo, né, para a gente começar a organizar essas contradições, né? Como vocês falaram, né? Gente, então só para retomar aqui, né? Enfim, curso Aspectos dos Conceitualismos na Arte do Brasil, dos anos de chumbo à atualidade, com a Adriana e com o Bruno, vai começar em algumas semanas, né? Vocês podem se inscrever no site do Instituto de Outros Estudos, que é outrosestudos.com/cursos, né, para vocês já terem acesso às principais informações do curso. E, mais uma vez, agradecer pela atenção, né? Enfim, espero que vocês se inscrevam, participem, porque realmente assim, o curso está bem legal, certo? Bem, gente, acho que é isso. Por hora é só, e a gente se vê por aí.